Rodrigo, eu já queria abrir aqui, né, já com uma pergunta, já com uma questão que é o seguinte. Deu a entender, quando estava se aproximando para a eleição, né, parece que a coisa ficou meio estranha em relação enfim, havia muitas narrativas, o pessoal estava aqui no Brasil, principalmente, né? Estava cético em relação à idoneidade da eleição, né? Falou assim, não, isso aí vai ser mais uma eleição para inglês ver, entendeu? Não, o Maduro nem vai votar, né? Ele vai dormir tranquilo no domingo e vai acordar presidente de novo na segunda-feira e não vai nem sentir, vai prender meia dúzia de gato pingado ali, entendeu? Parece que não foi isso que aconteceu, né? Parece que não foi isso que aconteceu. Parece que a oposição conseguiu criar uma situação em que eles tiveram, né, aquilo que em inglês a gente chama de fighting chance, né? Uma chance de briga, né? Uma chance de conseguir brigar. É verdade isso? A oposição conseguiu fazer a coisa de uma maneira que eles tiveram uma chance de fato? Ou sempre foi, a fraude sempre ia acontecer e esse cenário agora já era esperado? Enfim, eu quero saber como é que era o ambiente da Venezuela antes da eleição, aquilo que levou até a eleição. Claro, aqui tem uma questão que faz a diferença, e basicamente é a liderança da oposição, né? Durante 2 décadas, tivemos uma liderança de oposição que não dava certo, né? Basicamente porque tinha interesses com o chavismo, né? Estava envolvido no sistema. Mas depois do governo do Guaidó, que não deu certo, aí a Maria Corina falou, Maria Corina Machado, né? Ela falou, vamos devolver o poder para o povo. E o povo que decida quem é o verdadeiro líder da oposição. Então, fazemos uma eleição interna entre todos nós, longe do TSE venezuelano que se chama CNE, e aí os cidadãos votam, contam-se os votos, e beleza, vamos ver quem é o líder. Nesse processo que aconteceu em outubro 22 de 2023, ganhou a Maria Corina. Eu organizei o evento aqui em São Paulo, para a comunidade de venezuelanos aqui, e votaram os que estão dentro da Venezuela e fora da Venezuela, com todas as dificuldades que isso traz, porque o chavismo fez de tudo para que isso não acontecesse, e o setor da oposição fake também tentou boicotar o processo, mas deu certo. 2.500.000 pessoas votaram, e o 92% apoiamos a Maria Corina Machado. Por que esse apoio a ela? Porque ela planteou, a sua proposta é uma Venezuela liberal conservadora, ou seja, livre mercado no econômico, mas, sobretudo, fé e família, né? Venezuela é um país muito cristão, uma sociedade muito cristã. Então, ela conseguiu preparar uma proposta de país, de governo, mas, sobretudo, de nação, né? Que incluísse a todos aqueles que eram vítimas da polarização. É por isso que nessa campanha ela começou fazendo o seguinte: nós vamos participar desse processo eleitoral sabendo que eles vão fazer fraude, né? Então essa é a primeira coisa que ela falou, que aquela oposição não falava antes. Aquela oposição antiga falava: vamos participar, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar, né? E aí sempre o chavismo fazia arrumava as forças políticas ao seu interesse. A Maria Corina começou uma campanha com todas as dificuldades, foi feita inelegível no mesmo dia que fizeram inelegível aqui o Bolsonaro no Brasil, no mesmo dia, né? E aí começaram as dificuldades para ela. Mas o povo venezuelano ajudou a ela em todas essas dificuldades. Apoiou a Maria Corina, passando os obstáculos nas viaturas. Aí foram muitas vítimas que, por exemplo, receberam a Maria Corina no jantar ou no café da manhã, fecharam esses negócios, ou aonde ela ficava de noite, fechavam esses hotéis ou essas posadas, até chegaram a fazer um atentado contra a vida dela, destruindo o veículo na qual ela estava se locomovendo pelo país. Aí depois chegou o candidato Edmundo González Urrutia, que, com base na união da oposição, na liderança da Maria Corina,
Ele tem mostrado muita lealdade a ela, e por isso é que eles fazem uma equipe muito bom, né? Ele acolheu o projeto da Maria Corina para fazer o governo, né? Nesse sentido, a campanha da Maria Corina foi feita em três partes, como eu consigo analisar, né? Uma parte que falava sobre o país que iria ser construído, como seria esse governo, um governo de liberdades, um governo que iria arrumar a questão das instituições públicas, queria acabar com as polícias políticas criadas pelos cubanos, tanto para civis como para militares, iria libertar os presos políticos, iria ressarcir os danos feitos pelo comunismo, pelo chavismo, enfim, iríamos ter um novo país, um país de reconciliação. Mas essa reconciliação é feita com base em duas coisas, na fé e na família, né? Por quê? Porque todos os venezuelanos, todos, temos ao menos um amigo ou um familiar na diáspora. A diáspora representa hoje o 25% da população total da Venezuela, né? São 7 milhões de pessoas, isso está subindo. Então, todos temos essa ferida aberta sobre a questão familiar. Então, a campanha dela fez um trabalho muito forte nesse sentido. Por isso, você viu nas ruas tantas pessoas com a Maria Corina, assim como vocês veem aqui o Bolsonaro, com tantas pessoas por todo o país. Da mesma forma, foi assim Maria Corina por toda a Venezuela. E aí você vê também uma coisa que, como consequência disso, alguma coisa que não acontecia antes, que era manifestações de pessoas que foram chavistas alguma vez, falando: eu fico arrependido de ser chavista, eu fico arrependido porque fiz parte de uma organização ruim, eu quero a minha família voltar, eu apoio a Maria Corina por isso, apoiamos esse projeto. Isso foi muito forte. Então, como resultado disso, temos um país que superou a polarização criada pelo chavismo e se reúne novamente na identidade nacional. Por isso você vê, assim como você vê as marchas aqui pro Bolsonaro, Auriverde, lá na Venezuela era amarelo, azul e vermelho, os cores da bandeira. E foi uma campanha muito patriótica, né? Agora, nessa campanha, também as pessoas ficaram se preparando para a noite do 28 de julho, sabendo sempre que o chavismo iria fazer a fraude. Agora, como foi essa preparação? O que foi a diferença nesse sentido, né? Por que o chavismo tem problemas agora? Porque, para vocês entenderem rapidinho como funciona a votação, a gente vai, vota na maquininha, aperta o botão, sai um papel, que é o comprovante, um extrato. Ah, eu votei por fulano, beleza. Então eu coloco esse voto numa caixa de papelão. Ao final do processo, fecham as sessões eleitorais, aí é transmitido o resultado para o centro de totalização em Caracas, e depois o que acontece? A contagem pública dos votos, que o chavismo chama de auditoria em quente, porque aí acontece no mesmo local. Mas o que acontecia antes? Antes não, as pessoas, a oposição não tinha os testigos, os testemunhas, os fiscais eleitorais. Então, nessa ocasião, isso foi milimetricamente feito, matematicamente feito. No 98% das sessões eleitorais, estavam aí os fiscais, testemunhas eleitorais, representantes da Maria Corina e dos outros candidatos, ok? Então, para fazer essa contagem, a lei venezuelana fala, só vai contar uma amostra, tá? Uma amostra. E aí essa amostra vai concluir que todo o sistema funciona. O desafio do povo essa noite foi: não vamos fazer uma amostra, vamos fazer todas as urnas, vamos abrir todas. Na maioria conseguiram, outras não deixaram, mas a pressão popular funcionou. A contagem pública dos votos aconteceu. E aí, como fala o procurador Felipe Jimenez aqui no Brasil, quando você faz o processo da contagem pública dos votos, todo o universo, o eleitoral, todos os candidatos, testemunhos fiscais viram um só no resultado. Isso foi o que aconteceu.
o resultado concordou com o extrato da maquininha. E todo isso foi deixado numa ata, que é o documento oficial legal, na qual repousam os resultados, né? Tudo feito com essa maquininha. E aí, quem foram os testemunhas desse processo? Os pró-Maria Corina, e também os chavistas, e também os militares. Todos foram testemunhas disso. Por isso vocês viram o 28 de julho na noite, o povo comemorando na rua, como se for ano novo, né? Como se fosse rebelião. Então, era indiscutível, incontestável essa vitória. O que fez o chavismo? Sim, a transmissão completa, porque ele parou a transmissão das atas, né? Sem essa transmissão completa, eles falaram, o Maduro ganhou 51%. E aí começa, então, outra nova fase desse desafio. O dia seguinte, as outras horas, porque parece que o dia não finalizou nesse dia, né? Ninguém dormiu na Venezuela. Rodrigo, sim? Eu queria só fazer um parênteses aqui, porque para os brasileiros que estão ouvindo, isso que você descreveu até agora, ou seja, o papelzinho que entra, que a pessoa verifica e põe dentro da urna de papelão, foi exatamente o que estava sendo votado no Congresso como PEC e foi proibido no Brasil. Quer dizer, até na Venezuela isso foi permitido. É só para chamar a atenção para os brasileiros do que é que você está falando. E foram esses papéis que foram... depois a contagem desses papéis foi verificada por todas as pessoas, todos os testemunhos ali, uma contagem pública. Era só para fazer esse parênteses, porque eu acho que é muito interessante os brasileiros perceberem qual é a possibilidade e por que países como os Estados Unidos, Uruguai e a Argentina estão reconhecendo a derrota do Maduro. Porque há um documento. Corpo material. Corpo material. O voto tem um corpo material. Eu não queria interromper a sua exposição, mas era só para chamar a atenção das pessoas. Não é perfeito, porque para o brasileiro entender, né? Sim. Teria que funcionar realmente o processo eleitoral, não é? Quando você vota, o voto tem uma função jurídica, né? Que é segredo. Ninguém tem que saber por qual você votou. Mas o corpo material de esse voto vai numa caixa, que depois se junta com todos os votos para fazer a contagem pública, que é a função administrativa do voto, né? A contagem de um voto só é uma ação administrativa. Então, o que acontece onde não existe o voto impresso? Que a contagem acontece fora do olho do eleitor. Ou seja, fica estendido a função jurídica, que é do segredo do voto, para substituir a função administrativa dessa contagem. Em outras palavras, o voto é contado em segredo quando teria que ser contado publicamente, né? Agora, qual é a diferença disso? O que está acontecendo agora na Venezuela, por isso é tão importante. Porque por causa dessa contagem pública desses votos, é que todo mundo foi testemunha da vitória do Edmundo González Urrutia. Nem os chavistas conseguem ir para a rua comemorar essa vitória que falou o CNE, porque não existe. Por que eles saírem comemorar? Aí os vizinhos daquela região ou daquela localidade vão falar, mano, você viu, você contou conosco os resultados. E agora, no mundo da tecnologia, todas as atas, as pessoas por estado mostraram as atas e está demonstrado com os documentos oficiais dessas mesmas maquininhas, desses mesmos sistemas que o Maduro perdeu. É por isso que nem o Lula consegue reconhecer o Maduro. É por isso que nem o Petro consegue reconhecer o Maduro. A consequência desse ato histórico, também feito pela campanha da Maria Corina, fez que o Centro Carter, que é o observador internacional, que sempre, desde os 2001, acompanhou e apoiou os processos eleitorais do chavismo, falou, já volto, espera aí um momentinho, já volto. Foram embora, e os Estados Unidos falaram, é uma eleição
não democrática. Foi um abuso de poder, violaram os direitos políticos dos candidatos, não deixaram os observadores internacionais irem para a Venezuela. Vocês viram que muitos deputados, senadores de outros países tentaram ir, ex-presidentes foram deportados, né? Não foi democrático. E aí, com esse relatório do Centro Carter, o chavismo tive uma dificuldade imensa. Porque é assim como falou o Ítalo, ao princípio, né, da pergunta. Olha, mas nós pensávamos que o chavismo iria reconhecer um fraude e pronto. Mas agora não consegue. Porque temos uma oposição diferente, o povo foi preparado para esse momento, temos todas as atas, aconteceu a contagem pública dos votos, e não existe nenhuma coisa que legitime a presença deles no poder, e agora eles têm a dificuldade de ficar. É por isso que o chavismo não vai reconhecer o resultado. Eles vão fazer uma agenda leninista. Há uma informação muito importante, a meu ver, que era de há pouco tempo atrás. O embaixador da Bolívia na Venezuela, ele deu uma entrevista em que ele reconhece a autenticidade dos documentos apresentados pela Maria Corina Machado, da Bolívia. Sim. Da Bolívia, o embaixador da Bolívia, ele reconhece a autenticidade, o que deixa o senhor Celso Amorim completamente desmoralizado, porque ele fica dizendo que não há prova nenhuma. Exatamente. Enfim, só estou dando esses dados porque é tanto dado chegando, mas eu achei esse dado do embaixador da Bolívia um dos dados mais importantes, né? Sim, por isso eles têm esse problema. Será que a Itamaraty reconhecerá esse processo? Agora que o Maduro está tentando ajudar o Lula para reconhecê-lo, porque é assim, na Venezuela, o único que tem que fazer o falar do resultado é o CNE, não é outra instituição.